Pessoal, e aí, tudo bem? Como estão? Aqui é o professor Velasco, tá? Eu vou estar comentando aí rapidamente sobre as leis de Newton. Beleza? Me acompanhe no meu canal, professor Velasco Física Vasco. Se inscreva lá nas redes sociais, Instagram Velasco Física. Acompanhe a gente aí. Pessoal, hoje eu vou estar falando das leis de Newton, né? Das nossas leis de Newton, que é bastante interessante aí, ó. Nós vamos falar das leis de Newton. O que nós temos aí nas três leis de Newton? Existe aquela fábula, né? Uma fábula que foi o seguinte, que a maçã caiu na cabeça de Newton e aí a partir daí ele desenvolveu essas três leis. É somente uma fábula, né, galera? Então vamos lá. O que a nossa primeira lei de Newton nos diz? A nossa primeira lei de Newton nos diz o seguinte, olha lá, o que nós temos aí na nossa primeira lei de Newton. A primeira lei as leis de Newton, a primeira lei ou lei da inércia, tá, gente? É a nossa primeira lei. Ela é compreendida como lei. Deixa eu anotar aqui para vocês. Tá abrindo aí. Ela é compreendida como lei da inércia. É a lei da inércia. O que quer dizer isso? Todo corpo em estado de repouso ou em movimento retilíneo uniforme tende a perpetuar sua condição ou até sofrer um efeito contundente de um agente externo. Espera aí, vamos entender essa situação aí. A situação é a seguinte, pessoal. Vamos imaginar que um corpo está parado. Então, ele está em repouso. Mas eu também posso ter um corpo em movimento uniforme. Então, a velocidade constante, não existe aceleração. Então, nessas duas situações, o corpo está em equilíbrio. Um equilíbrio estático, paradão, e outro em equilíbrio dinâmico, com velocidade constante. Mas aí o que acontece? Se não há força agindo sobre ele, ele não vai alterar isso. Exemplo, o seu guarda-roupa está lá. Para você mudar o seu guarda-roupa de lugar, você aplica uma força grande. Então, ao aplicar essa força, o seu guarda-roupa muda de lugar. Mudou de lugar porque a tendência do seu guarda-roupa era ficar parado. É a mesma coisa, você colocar a primeira marcha é a mais forte. É justamente para o carro poder sair do local. Beleza, gente? Então, não esqueça o que eu estou falando aí. Formatizando isso. O que é formatizar isso? É o seguinte, a física, o equilíbrio é quando a força resultante é igual a zero. Eu tenho o equilíbrio estático quanto a velocidade vetorial é igual a zero. E o equilíbrio dinâmico quanto a velocidade vetorial é o quê? Constante. Não vai variar. Então, temos dois equilíbrios e é a lei da inércia, viu, gente? Nossa primeira leizinha aí, a lei da inércia. Vamos continuar. Logo, na sequência, houve a nossa segunda lei, e a mais bem formulada aí, e a mais matemática delas todas, né? A nossa segunda lei, que é a seguinte. Vamos travar aqui para escrever na tela. Segunda lei, ou princípio fundamental da dinâmica, ou princípio fundamental da dinâmica. Isso quer dizer o quê? Quanto submetido a uma força resultante diferente de zero, quanto submetido a uma força resultante diferente de quem? De zero, um corpo irá adquirir uma aceleração tão maior quanto menor for sua massa. Beleza, tão maior quanto menor for sua massa. Então ele me dá uma situação seguinte. Ele quer dizer que a massa e a aceleração, tão maior quanto menor for a massa. Isso quer dizer que são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. E detalhe, gente, quando eu falo de força resultante,
eu estou falando de todas forças, o que? Aplicadas a um corpo. Então, força resultante vão ser todas as forças aplicadas a um corpo. Deixa eu esquematizar isso aqui para vocês. Vou escrever aqui. Vamos imaginar que eu tenho aqui um corpo. Deixa eu abrir aqui. Abriu não. Aí. Vamos imaginar que eu tenho aqui um corpo. Deixa eu mudar a cor aqui. Eu tenho um corpo. Esse corpo está apoiado em um plano. Eu tenho um corpo. Eu tenho uma força F1 sendo aplicada assim. Uma força F1. Uma força F2. Uma força F3. O que essas forças vão provocar? Essas forças vão provocar uma única força, que vai ser quem? A força resultante. E nesse caso, a força resultante vai ser igual a massa vezes aceleração. Então, quem é a força resultante? É a soma vetorial da força 1, da força 2 e da força quem? 3. Então, quando se fala de força resultante, eu estou falando da soma vetorial das forças, tá? Então, vão ser todas as forças aplicadas a um corpo. Beleza, vamos voltar lá. Então, eu estou aqui, ó. Então, o que nós já sabemos? Quando submetido a uma força, né? Deixa eu aumentar aqui. Quando submetido a uma força, a força resultante diferente de zero, um corpo irá adquirir uma aceleração tão maior quanto menor for sua massa. A massa e a aceleração são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. E na sequência, gente, nós vamos ter a ideia da ação e reação, né? A nossa terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, ela é bem interessante. Nossa terceira lei de Newton, ela vai ser a lei que vai relacionar quem? Ela vai relacionar, terceira lei de Newton, vai ser a lei da ação e reação. Olha, lei da ação e reação. Na natureza, as forças aparecem invariavelmente aos pares, interações bilateral. Se A faz a força em B, certamente B faz uma força em A. Ou é aquela história, para toda ação, olha lá, A fez uma força em B, a ação, não é isso? Gera certamente B faz uma força em quem? Em A. O que? Reação. Então, para toda ação existe uma reação, né, gente? Toda ação existe uma reação. Lembrando, mesmo módulo tem que ser valores iguais. Módulo, só para a gente não esquecer, quer dizer que é o valor. Mesma direção, para não esquecer, é a ideia de horizontal, vertical e transversal. Sentidos opostos é quando aponta em sentido um de encontro ao outro. E atuar em corpos diferentes. Gente, isso é importante, ó. Atuar em corpos o quê? Diferentes. Tem duas forças que é conhecida como peso e normal. Deixa eu só abrir aqui para vocês. É a ideia de peso e normal. Vamos aqui. Eu tenho duas forças que ela pode ser assim, ó. Vamos colocar um objeto. Esse objeto está apoiado em uma superfície, certo? Ao objeto apoiado em uma superfície existe uma força peso, que é uma força vertical e voltar para baixo. Olha o detalhe. Quem puxa esse objeto aqui, gente? Quem puxa esse objeto aqui? É a Terra.
Isso é uma força que o campo gravitacional considera. Então, a ação é feita pela Terra, que é no corpo lá, e a reação é na Terra. Beleza. Isso é um par de ação e reação. Por quê? Mesma direção, vertical, sentidos opostos, um voltar para cima, outro para baixo, nessa situação. Beleza. Mas detalhe, o corpo faz uma força na superfície, que eu vou chamar de normal. Toda ação tem uma reação, que também é a nossa normal, ó. Então, ação e reação. Só que detalhe, muita gente pergunta, normal e peso é um par de ação e reação? Você vai responder que não, tá? Não. Por que não? Porque eles têm sim mesma direção, eles têm mesma direção. Ó, qual a direção? Vertical, né? Um para cima, na vertical. Eles também têm sentidos o quê? Sentidos opostos. Eles também têm isso, tá? Mas porém são aplicados em quê? No mesmo que, gente? No mesmo corpo. No mesmo corpo. Isso é uma condição de equilíbrio. Está lá na primeira lei da inércia. Esse corpo está em equilíbrio, né? Primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Galerinha, então, o que nós temos aí? Nós acabamos de comentar as 3 leis de Newton. Dê um ok aí no canal, se inscreva no canal, tá? Dê uma força aí pra gente. Valeu demais e até!